Oi, tudo bem? Eu sou o Gabe e hoje a gente vai fazer um react do vídeo da Suavemente Comentado em que ela comenta sobre a situação da Sasa, do Cellbit, daquele documento que saiu. Eu vou fazer um vídeo de react e depois eu preciso escrever um roteiro, deixar tudo bonitinho, vai ter um vídeo mais certinho, mais pausado. Mas eu quero fazer o react junto com vocês pra vocês terem a noção do que me chama atenção, do que não me chama atenção e a gente se atualizar juntos. Então, bora lá. O nome do vídeo é Análise do relato do Cellbit sobre a ex-Sasa. Vamos lá. Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Oi, Suave. Nós Tudo vamos bem. analisar o último Acabei de sair do banho, acredita, menina? Meu cabelo tá molhado. Silêncio no Tibete, ou não, decidiu dar a sua versão final da saga dele com a ex, a Sasa. Tá. Antes de qualquer coisa aqui, ó, alerta de gatilho pros fãs do Cellbit. Principalmente aqueles que... Não, a gente tem que levar em conta... Olha eu já pausando o vídeo, né? A gente tem que levar em conta que a galera tomou as dores do Cellbit e tomou aquele relato como verdade absoluta, a ponto de ter um movimento de Twitter que a galera realmente tratou o cara como se ele nunca tivesse feito nada errado na vida. Talvez por identificação, alguma coisa assim, não sei, mas que realmente teve uma galera que passou do ponto, teve mesmo, tá ligado? que mantém altares virtuais dedicados a ele, ou cuja persona virtual se resume a ser fã do Cellbit. Esse vídeo aqui vai ser uma análise respeitosa, mas vai ser crítica, buscando verdade e justiça para todos os envolvidos. Zero problemas até aí. Consegue ver o seu ídolo sendo criticado, saia desse vídeo. E só para evitar alguns problemas, né, como eu já tive anteriormente, como no caso Haluk e Jean, eu já quero deixar claro que eu não conheço nem o Cellbit nem a Sasa. Tem pessoas próximas de mim que são amigos e conhecidos do Cellbit, mas eu não tenho motivo... Isso é um disclaimer importante, hein? ...para atacar nenhum dos dois. Isso é um disclaimer bem importante dela fazer. Vou apresentar o patrocinador do vídeo de hoje. Amigos, quem me conhece sabe que eu vivo recebendo ameaças virtuais, bem como ataques de hackers tentando conseguir as minhas senhas e os meus dados pessoais para invadir as minhas contas. E por esses motivos, eu preciso ter um cuidado redobrado para não me expor quando eu tô online. E algo que facilita demais a minha vida e atrapalha dos hackers é o VPN do Tubarão Surfing. Tá, então vamos lá e é isso aí. Dá uma força pra Suavemente. E vamos pro resto do vídeo. Instituição contra a violência sexual infantil. Peraí que eu acho que eu pulei algo importante. Não gostar? Tem devolução garantida do seu dinheiro inteiro. Tem devolução. Valeu, Surfshark. Lembrando que toda monetização... Só Surfshark, mais de nada. ...é uma instituição contra a violência sexual infantil. Agora, vamos recapitular brevemente esse caso, já que é complexo e se estende há anos. Vamos lá. Cellbit e Sasa namoraram... majoritariamente pela Sasa, né, que ele se estende. Um tempo depois disso, a Sasa começou a desabafar sobre o caso deles, né? Muitas vezes. Dela. Muitas vezes. Com ela durante o namoro. E, mano, tem coisas que eu desculpo, sabe? Ai, eu deixei tanta coisa de fora, porque pensando, não, porra, isso aqui tá passando dos limites. É melhor não mostrar isso aqui porque não sei o que, não sei o que. É melhor falar isso aqui porque não sei o que, isso aqui. Pra acontecer isso, tá ligado? E eu não quero ficar entrando nos detalhes, eu não quero ficar revivendo, porque as pessoas só não conseguem entender que é zoado fazer isso. É zoado. Caralho, cara. Não aguento mais. Eu me sinto silenciada. Pra ver gente falando, ai, tão desenterrando, ai, que desnecessário. Não é desnecessário, é extremamente, necessário. É muito necessário, porque tem um ser humano, e eu tenho certeza que não sou só eu, deve ter um monte de garota que sofre a mesma coisa, que tem que viver todo dia com essa mesma merda, e é uma bosta. É uma bosta. Ela descreveu... Tem uma coisa que eu acho importante e que talvez seja relevante de alguma forma. O Cellbit e a Sasa, quando estavam juntos, eles eram bem jovens, né? Papo de 16, 15 anos, assim. Então, pelo que eu lembro, tá? Me confirma se eu estiver errado. Mas eu lembro que eles eram bem jovens, assim, ainda estavam jovens, tá? Jovens, esse é o meu ponto. E quando você é jovem... Tem muita merda que você faz e você não sabe nem muito bem o porquê você fez. Às vezes o objetivo nem é atacar a pessoa ou deixar a pessoa mal, mas como você não tem noção de realidade e tudo é muito sobre si, é tudo muito sobre a própria percepção da realidade, não pelo que a realidade de fato é, e você pode acabar causando dano em alguém, né? Você pode acabar...
ajudando a pessoa a desenvolver algum problema psicológico que você pode ajudar. Sabe, alguma coisa assim, comportamentos, talvez, que você não teria hoje mais velho e adulto e tal. Então, assim, é um fator importante lembrar que eles eram jovens e estavam se descobrindo, né? E estavam descobrindo sobre a própria sexualidade, estavam descobrindo sobre a própria identidade. Eu não consigo esquecer desse fator. Esse fator, pra mim, é muito relevante. Selbit como um cara tóxico, possessivo, ciumento e agressivo, e que tentava queimar ela no círculo social deles. Segundo ela, tudo isso teve um grande impacto na saúde mental dela, e que só depois de um bom tempo ela conseguiu grana pra procurar ajuda. Não foi um negócio que eu não sei perdoar as coisas. Sim, eu tenho acompanhamento psicológico, eu consegui começar a pagar mês passado pra lidar com essas coisas. É o ideal. Chegando num ponto que eu ficava com tanta raiva. Independente de ser verdade, mentira, os caralho, o ideal é buscar sempre ajuda. E eu já tinha visto todos os meus amigos virarem as costas pra mim e ir embora. E depois no Exposed de o ano que seguiu, aconteceu o quê? Eu vi mais ainda os meus amigos se afastarem de mim. Ai, não sei o quê. Velho, e é muito difícil não achar que é por interesse, tá ligado? É muito difícil. E mesmo com o acompanhamento psicológico, parece que a Sassá não conseguiu lidar muito bem com essa situação toda. Tanto que ela ficou, né? Tudo que rolou entre eles e revivendo o tema várias vezes aí, fazendo tweets sobre A Fravinias Flobs Sassa tweetou essa situação do Prior da maior bad, porque eu sei exatamente como é ser a mina que foi assediada pelo cara simpaticão, legal, que todo mundo gosta. Só peço que vocês foquem em oferecer apoio pras minas e saibam botar na balança a gravidade das coisas. É um assunto sério. O segundo tweet, daqui de cima, ele diz: muito louco como funciona a cabeça de alguém que passou por abuso psicológico. Você pode estar 100% inocente de consciência limpa, mas se a pessoa fizer uma cara feia, você já começa a achar que fez algo absurdamente ruim, que você nunca será uma pessoa boa e confiável, louco. Olha, eu tive um problema parecido com meu progenitor, né? Cortei relações com ele e tal, e era o inferno. Porque às vezes uma mudança no rosto era uma mudança de comportamento, era uma mudança de entendimento, era uma coisa que viraria uma encrenca depois, então é foda, tá ligado? Todo o processo de passar por abuso é horrível. Expor, lidar com as consequências, tentar continuar uma vida normal enquanto banca tratamento. É cansativo, repetitivo e insuportável. E quando bate a data de vencimento, ainda vem te cobrar que você não superou ainda. Cada pessoa vai ter o seu próprio ritmo de luto. Não tem como a gente olhar e falar de o tempo correto para tal coisa X, o tempo correto para tal coisa Y, né? Cada um de nós tem a sua forma de lidar com a perda, cada um de nós tem a sua forma de lidar com o luto. Então, realmente. Cara, só sei que quando eu dei exposed em abuso, eu não tive muito apoio, a sensação foi horrível. Então, o apoio por si já é motivo suficiente para o relato ser importantíssimo. Sem contar que é um rolo que acontece, tem tempo, etc. Tá. Sem contar que é um rolê que acontece, tem tempo, etc. Tá. Não me fez muito sentido essa frase, mas vamos lá. Essas coisas ajudam as vítimas a falarem sobre ele e os abusos que ela alega ter sofrido por parte dele. Eu acho que até certo ponto ele é legal. Mas, quer dizer, eu não sei como ele é agora, hoje em dia. Não sei se ele aprendeu. Mas, tipo, pra mim ele nunca vai ser uma pessoa legal, entende? Ele já veio conversar comigo, ele me pediu desculpa e tal. Não, Sim. Não é. É só que, tipo, a situação sempre vai ser injusta pra mim. Porque eu não consigo consertar as coisas que aconteceram no passado. Não consigo desfazer as merdas que, tipo, entraram na minha cabeça, sabe? As noias que entraram na minha cabeça. Tô com muito tempo, sabe? Tipo, eu sinto que até hoje eu tô trabalhando nessa merda, sabe? E já terminou faz 3 anos. uma situação de abuso, seja um abuso psicológico, sexual, usou a cabeça pra sempre. Uma coisa ou outra que aconteceu nesse relação. Foda. Em 2019, o Selbit se pronunciou pela primeira vez sobre esse assunto com os tweets. Ei, E eu falo isso tanto pro Selbit quanto pra Sassa. logicamente sobre isso, e eu finalmente me sinto seguro o suficiente pra poder conversar sobre algo que acho bem importante. Já conversei um pouco sobre isso no passado, mas dessa vez estou mais seguro que posso ir um pouco mais a fundo, pra ajudar quem talvez possa se identificar com essa situação. Há alguns anos eu percebi que eu era uma pessoa extremamente arrogante, controladora, possessiva, e apesar de ouvir isso de
de outras pessoas com certa frequência na época, eu não conseguia perceber isso em mim. Um grande problema é que eu sempre me convencia que o problema não era eu. E é bem fácil mentir pra si mesmo. É a mentira mais fácil de acreditar. Obviamente, é tudo culpa dos outros. Mas, ao contrário do que eu fazia na época, dessa vez eu não vou culpar ninguém além de mim. Eu sei que não sou mais essa pessoa e não existe motivo pra tentar defender ou justificar qualquer coisa que eu tenha feito no passado. Sem dúvidas, esse comportamento vinha diretamente das minhas várias inseguranças desenvolvidas em momentos diferentes da minha vida, e aceitar essas inseguranças em si mesmo é horrível. E depois ele continua falando o objetivo do texto ali, que é justamente incentivar quem talvez precise do mesmo processo que ele teve que passar. Mais pra baixo ele fala que cuidar de si mesmo não é só se apreciar. Examine perspectivas de outras pessoas sobre você, especialmente pessoas que forem importantes, como namorados ou amigos. Ouça eles de verdade, entenda. É muito complicado perceber que você talvez seja bem pior do que consegue enxergar. Mas se você se esforçar e ignorar essa vozinha na cabeça que diz que você está sempre certo, você consegue melhorar. Porque eu também consegui cuidar de si mesmo, não é só apreciar e se amar. E se amar é também entender onde você precisa mudar, que foi algo bem importante pra ele nos últimos anos. Justo. Compartilhar com pessoas. Justo, Tudo. justo. Eu achei um pouco irônico aqui. É um texto justo, mas que não coloca ninguém como culpado ou como, sabe, responsável de alguma forma. É um texto só sobre, gente, mudei. Gente, não sou mais aquela pessoa, sabe? Gente, a realidade pra mim é outra agora. Eu vivo em outro momento, eu sou outra pessoa, eu tenho outras perspectivas de vida. Então, é um texto que tá tudo bem pra mim. Pronunciamento, onde o Selbit diz que tá fazendo isso pra ajudar outras pessoas. Mas tá, né? A galera na época foi relativamente tranquila e ele teve apoio, como se dá pra ver aí pela quantidade de likes e etc. Ele basicamente reconhece vários pontos aí que a Sassá estava reclamando, mas isso não foi suficiente pra Sassá, né? Que pelo que tudo indica, quer ver o Selbit sofrer consequências na sua carreira por causa do que rolou entre eles. E é muito esquisito você ver a pessoa que te abusou lá em cima, e tipo, todo mundo amigo, todo mundo conversando, todo mundo tipo, nossa, eu gosto super de você. E daí você foi abusado, psicologicamente, tipo, tua cabeça tá fudida, você tá fudido, você foi difamada, você foi tratado injustamente, tipo, perante uma situação nada a ver. E tipo, sabe, é muito desbalanceado pra mim, entende? Tipo, na minha concepção, eu posso, não tô dizendo que eu sou uma pessoa maravilhosa, nem nada assim, mas é muito esquisito ver a pessoa que me chamava de vadia, de vagabunda, e falava que eu tava sendo burra, e sei lá, tipo, não deixava eu ter amigo, não deixava eu conversar com ninguém. No começo da nossa relação, falava que eu era interesseira, que eu não podia postar vídeo nunca, e se um dia eu me aproveitasse da fama dele, ele ia, tipo, acabar com a minha vida, e eu sabia que ele tinha o poder de fazer isso. É muito esquisito ver uma pessoa dessa ser idolatrada e eu tomar hate, sabe? Mas aí, em 2024, chegamos a esse tweet aqui da Sassá, acusando ele de agressão sexual. E segundo o Selbit, essa foi a gota d'água que motivou ele a se pronunciar através desse PDF de 19 páginas, que fez ele deixar de ser visto como... Eu li esse PDF na íntegra algumas vezes e é um relato muito dolorido, tá ligado? uma parte da Um internet. relato muito, muito dolorido. Pontos que o Selbit contou no começo do relato dele. Ele descreve o relacionamento como algo que parecia normal por fora, mas que na verdade por dentro estava cheio de mentiras e traições. Segundo ele, a Sassá tentou várias vezes foder a vida dele ao longo dos anos. Apesar das várias acusações que ela fez, o Selbit diz que preferiu ficar na dele para evitar mais problemas e proteger a Sassá de ataques. E aqui vale uma pequena pausa pra gente pensar, né? É difícil comprar totalmente essa ideia do Selbit fazendo Sim. papel de bonzinho, que ficou quieto só para não prejudicar a Sassá. É possível sim que o seu silêncio anterior se devesse ao receio dele à reação negativa do público na época, que era uma fase aí em que o apoio nas... Não só isso, né? Era... Não só a fuga, né, dessa reação negativa, mas literalmente talvez não estar emocionalmente preparado para lidar, né, para assumir que cometeu um erro, não estar emocionalmente maduro o suficiente pra entender que, puta, fiz merda mesmo, tá ligado? Pode ser isso também. Nas redes sociais era muito forte voltado às mulheres denunciantes de casos assim, como a Sassá, que recebeu um apoio considerável e bastante suporte na época. Isso foi mudar agora só. Atualmente, Essa perspectiva foi basicamente mudada recentemente, muito pelo caso da Amber Heard e do Johnny Depp, né? Mas também porque a gente tem a galera MGTOW Red Pill que tá socando esse tipo de ideologia dentro da garganta da molecada traumatizada e com dificuldades de se relacionar com outras pessoas, né? Pessoas muito solitárias, pelo que eu vejo. Mas eu tô fazendo um vídeo sobre isso bem trabalhadinho também. Onde que eu tava? Lembrei onde eu tava. A ideia do...
essa galera Red Pill coloca assim na cabeça de uma rapaziada de que o homem é vítima, tá ligado? E não é que o homem não possa ser vítima de abuso. É claro que pode, tá ligado? É óbvio que um homem também pode ser vítima de abuso. Mas essa narrativa, né, ganha força. Essa visão de mundo, essa percepção de realidade, ela ganha força quando esses movimentos MGTOW, Red Pill, das ideias estão mais fortes, né? Então, você vê um monte de homem falando sobre essas coisas. Mas eu acho que o principal fator que realmente trouxe a mudança de paradigma, que trouxe a mudança efetiva da forma que a gente enxerga essas coisas é o caso Amber Heard, Johnny Depp. A gente observa aí uma certa mudança no cenário. Tem homens reivindicando o status de vítima também, que começaram a receber apoio, influenciados em boa parte aí pela cultura Red Pill, né? Sim. Que vê nessas situações uma validação das críticas deles às mulheres. O Selbit provavelmente está ciente dessas dinâmicas sociais, né? E reconhece que o tempo e o contexto influenciam significativamente Não é burro. a forma como o público vai interpretar a história dele. Mas tá, na próxima parte do relato aqui, ele já entra direto na acusação de agressão. Vamos ler juntos aqui, que é bem importante. A sexualidade e acusação de agressão sexual. Eu vou começar direto respondendo à acusação que está me fazendo publicar essa resposta depois de todos esses anos em silêncio. Eu nunca fui acusado de uma coisa tão absurda assim. Eu tenho a completa segurança de que eu posso provar que é impossível essa acusação ser real. Depois de impossível em caps lock. Coisas, pela primeira vez a minha ex-namorada decidiu me acusar de um crime imperdoável. Em caps lock, tá, gente? Não é apenas o relato dele, ele tá afirmando em caps lock que tem completa segurança de que pode provar que é impossível essa acusação ser real. Essas palavras aí têm um peso gigante, têm um significado específico. E não dá pra caralho o significado delas. Vamos ver aqui como que ele vai provar isso. Ela publicou um tweet contendo meu nome, implicando que eu violentei ela sexualmente. Sem prova nenhuma. Depois de anos fazendo exposed atrás de exposed, tentando destruir minha imagem e a minha vida. Ela finalmente decidiu apelar pra mentir a pior coisa que ela poderia. E a resposta dele a isso eu sou assexual? Bom, galera, eu preciso destacar algo bem importante. E daí? Tá ligado? Não é porque você é ace que você não possa ter comportamentos abusivos. Não é porque você é ace que você não possa, talvez por algum erro, ou talvez por algo desse tipo, se colocar como alguém abusivo, né? No fim do dia, quando a gente pensa sobre abuso sexual, a gente não tá pensando só no ato, né? A gente tá pensando também numa questão de poder, numa questão de vaidade. É claro que ele ser ace tem um peso significativo aí, né? Ele ser assexual tem um peso quando a gente pensa nessas coisas, mas realmente não impede. Como eu disse no meu outro vídeo que eu falei sobre isso, eu não acho que necessariamente ele esteja mentindo. Eu senti um certo peso no relato dele, mas a gente também não pode se fazer de sonso, a gente também não pode se fazer de bobo, né? No fim do dia, tem muito envolvimento de poder. Muita coisa na nossa vida é sobre sexo, e sexo é sobre poder no fim do dia. Então, assim, importante ter isso em mente de alguma forma, de que talvez não seja tão impossível assim algo desse tipo ter acontecido. Aqui, né? Ser assexual não exclui a possibilidade de alguém ser abusivo no relacionamento ou até de cometer uma agressão sexual. Só porque o Selbit diz que ele é assexual, isso não comprova automaticamente que ele é inocente em relação às acusações. Vamos lá, gente, o próprio cara admite que ele faz sexo, mesmo sem ter o desejo por isso. Então, pensando bem, se ele fazia sexo sem vontade e era inexperiente, não é tão difícil de imaginar que em algum momento ele possa ter machucado a menina. Isso não é algo incomum, não. Tão difícil de... Não mesmo. E eu só quero deixar claro aqui que eu não tô, né, sim. acreditar o que o Selbit disse, tá? Eu só tô apontando aqui que alegar a sexualidade não... Meu gato tá batendo a cabeça no microfone. Nada. E olha, isso não significa que ele não tenha se sentido pressionado ou mesmo até mesmo abusado. Deve ter. Sexualmente sem ter vontade de fazer isso. Mas também é possível que ambos tenham contribuído para a situação de forma não intencional. Talvez por falta de conhecimento ou de experiência, considerando que eles eram super jovens, né?
Tá apontando, meu filho. Sim, todos os meus amigos pessoais sabem há muitos anos que eu sou assexual e eu até já mencionei em alguns lugares publicamente. Minha sexualidade nunca foi um assunto que conversei muito sobre, mas também nunca me esforcei pra esconder. Resumidamente, isso não significa que eu não consigo ter sexo, mas eu simplesmente não tenho interesse ou vontade. Fazer, né? Reparem que aqui ele diz já ter falado sobre ser assexual publicamente. E mais lá na frente, ele fala que a Sassá tá obrigando ele a expor a sexualidade dele pra se defender. Sendo que não, gente, isso já era público há bastante tempo. Todos os meus amigos sabem que eu sou sexual, também mencionei em alguns lugares publicamente. Mas, mais pra frente, a gente volta nesse... Caralho, o Milk pulou. Não, gente, isso já era Minha vida me força a me humilhar. Tá. Tá, não... bastante... Tipo assim, quando eu li esse documento e eu passei por essa frase, eu fiquei, forçou? Tá ligado? Realmente é um forçar? Por isso que desde o começo eu me coloquei no papel de prestar solidariedade a ele pelo abuso que ele sofreu na infância, mas não acreditar nem na história dele, nem na história da Sassá. Esse sempre foi meu posicionamento. Mas mais pra frente a gente volta aí nesse ponto. Vamos continuar. Eu sempre fui assim desde criança e apesar de me interessar romanticamente e me apaixonar normalmente por pessoas, eu sempre cresci sentindo que tinha alguma coisa diferente comigo em relação a outras pessoas. Acho que muita gente que é LGBT se sente assim, né? Eu Eu, por exemplo, me senti assim por um tempo também. acreditava que talvez fosse entender tudo quando eu perdesse a virgindade. Isso aconteceu com essa ex-namorada e desde a primeira vez que eu tive uma relação sexual, eu já percebi que esse era realmente o jeito que eu era. Comecei a pesquisar, ler sobre a sexualidade na internet e falei com uma psicóloga sobre isso. Aqui tem um detalhe bem importante. Ao que tudo indica, o Selbit foi procurar ajuda psicológica depois de terminar com a Sassá. Enquanto eles estavam juntos, a Sassá pedia pra ele ir e, segundo ela, ele não queria. Ele nunca fez nenhum tipo de acompanhamento. Que é bem normal de jovem também, né? Minha mãe falou pra mim, preciso de um psicólogo. O jovem acha que não precisa, Me ensinava que ele mesmo cuida de todos os problemas, que ele é o pica grosso. me consertar a cabeça. Todo jovem tem essa fase. Eu sempre conversava, tentava, tipo, entender o lado dele, mas no final das contas eu sempre acabava, tipo, só cedendo as coisas que ele queria ou precisava. Além disso, o próprio Selbit falou que foi num psicólogo no seu primeiro pronunciamento lá sobre esse caso. E ele não desmentiu a Sassá nesse ponto aí em momento algum. Segura essa informação aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Apesar de... Até porque no mesmo documento ele fala que tem uma vida sexual de boa com a mina dele, né? Com a mina que ele tá agora. Com a mina dele. Nossa, me senti com a mina que ele tá agora. Então, realmente, pode ser que tinha alguma coisa que travava ele de expressar as necessidades ou até as não necessidades no caso, né? Tipo, não sei se é tão absurdo pensar isso. ter e já tive relações sexuais na minha vida, mesmo não sentindo nenhuma vontade ou a necessidade fisiológica de fazer. Fazer sexo. Inclusive, atualmente tenho uma vida sexual saudável com a minha atual namorada. Já com a minha ex-namorada, que me acusou de agressão sexual, nós tínhamos relações constantemente sempre que ela queria. Era sempre ela que iniciava e ela sempre me cobrava o que tinha de errado comigo. Era um assunto que ela sempre trazia à tona na época pra me humilhar entre amigos. Isso é uma merda, hein? Às vezes com piadinhas, mas em Isso é uma merda. coisas positivas. Em uma ocasião, por exemplo, saímos com algumas pessoas e ela pediu pra uma dessas pessoas me dar uma aula de sexo pra fazer as coisas com... Confortável. Também pedia constantemente pra que eu fizesse exames e tratamentos médicos pra tentar me consertar. Tá, deixa eu ver se eu entendi bem. Ele disse que não tem vontade nem necessidade fisiológica de fazer sexo e que a ex dele falava que tinha algo de errado com ele e que ele deveria procurar ajuda. Aí, eventualmente, ele procura ajuda e agora ele tem uma vida sexual saudável com a atual namorada? Será que tinha alguma coisa ali pra resolver? Considerando aí a situação de ambos, jovens, explorando a intimidade, Exatamente, Yasmin. uma certa confusão e questionamento. A Sassá, ao enfrentar essa espécie de Exatamente. Selbit, poderia questionar a sua própria atratividade ou então se ela fez alguma coisa de errado, o que não é incomum. A questão não é a desconfiança ou o questionamento, mas como esses sentimentos são comunicados e tratados entre um casal. E me entendam, né? Por favor, eu não tô desconsiderando a experiência do Selbit ou a complexidade da sexualidade dele, que inclusive pode ser influenciada por uma gama de fatores, incluindo biológicos, psicológicos e sociais. Biopsicossocialidade, assim. Em relações jovens, pode acontecer mal-entendidos e a falta de experiência também pode Exato. levar a comportamentos prejudiciais sem necessariamente as pessoas terem a intenção de ferir umas às outras. Jovem não sabe o que tá fazendo, sim. Podem ter agido sob mal-entendidos aí, inseguranças próprias e acabaram Principalmente, machucando outros. sei lá, toda a complexidade de uma relação quando você é muito novo, mano. Fazer sexo com ela, mesmo quando eu claramente não queria.
só pra que ela se sentisse satisfeita pelo medo de que se eu não fizesse, ela ia me trair. Mesmo sabendo que esse era um assunto que eu não gostava de expor, ela ainda falava publicamente da nossa vida sexual só pra que eu me sentisse mais pressionado a ir logo ver o que tinha de errado. Eu não consigo entender por que ela decidiu mentir justamente sobre algo que ela sabe que eu nunca seria capaz de fazer. Esse corte de live onde a Sassá comenta sobre o pinto do Selbit é o mesmo corte que alguém... Que é também bem desconfortável, vamos falar a verdade. fez o Selbit. Eu fiquei bem desconfortável na época. O que ela fala nesse trecho do vídeo? E hoje eu fico mais ainda. Outras, né, pra vocês ficarem falando essas coisas. O dele é normal. Mano, o dele aqui é grosso, daí machuca. Agora vamos ler o tweet dela. Eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria sem ter noção das coisas como se fosse engraçado. Infelizmente, eu achava normal sentir dor e sofrer uma pressão do caralho pra alimentar a autoestima dele publicamente. Então, uma merda achando que iria agradar. Tomem vergonha na cara, bando de imbecil. Ele coloca esse comentário dela ali como uma forma de exposição. Ela coloca como algo que ela falou em live achando que ia agradar a ele. Mas que na verdade era uma agressão que ela passou e só conseguiu ter noção depois. E aqui é como eu disse antes, né? Ela realmente pode ter se sentido assim, não tem como saber. E o Selbit não refutou esse ponto dela. Apenas colocou como se ela tivesse falado do pinto dele pra ele ver o que ele tinha de errado no médico. E ele não mostra isso também, ele não mostra a conexão entre essas duas coisas e não prova que foi por isso que ela falou. Sim. Mas agora, amigos, vamos pra parte mais delicada desse relato, onde ele diz que sofreu um abuso. Se você tem algum tipo de gatilho também, agora é um bom ponto pra sair. É, né? O que eu sofri. Além disso tudo, eu fui abusado sexualmente quando eu tinha 9 anos pela minha vizinha. Nossa. No interior. E ela sabe disso. Essa é uma história que eu evitava ao máximo expor. Eu nunca tive coragem de sequer contar isso pra minha mãe. E minha ex sabe que eu nunca queria expor isso pra internet inteira. Não importa o que acontecesse. Foi algo... Nesse documento mesmo ele coloca num chat da Twitch, né? falar sobre. Pouquíssimas pessoas no meu círculo social sabem disso, porque é algo que me machuca muito lembrar. Em 2019, eu também contei uma parte dessa história para alguns mods e pessoas da minha comunidade no chat off-stream que eu confiava. Bom, eu não sei se você tá assistindo esse vídeo, Selbit, mas eu sinto muito por você ter passado por isso. Eu sei que é uma barra infinita, porque eu também sofri algo parecido e por, sei lá, por a gente ser criança parece ser 1000 vezes pior. Mas eu fico feliz que hoje em dia você tenha suporte para lidar com toda essa situação. Exatamente. Realmente é foda. E eu repito que toda a monetização desse vídeo aqui vai ser doada para instituições que combatem justamente esse tipo de abuso. Prosseguindo. E agora, anos depois de eu ter vivido esse inferno, sendo humilhado diversas vezes por ela, questionando minha própria sexualidade e me sentindo usado, ela faz uma postagem implicando que eu fiz o crime mais baixo e nojento que existe. Um crime que eu sofri. Uma pessoa que ela sabe que nunca seria capaz de cometer isso, mas ela se sente livre pra me acusar porque até hoje... Tem uma coisa que é o ciclo da violência, né? Por mais indelicado que possa parecer da minha parte, pontuar que uma pessoa que sofreu um abuso pode sim perpetuar essa violência e abusar de outras pessoas. Ciclo da violência. Eu entendo que esse aqui é o relato do Selbit, mas ele tá se defendendo de acusações graves e acusando a Sassá de muitas coisas graves nesse texto aí, usando traumas passados dele para invalidar acusações futuras. E isso não existe, me acusando de algo que literalmente nunca foi mencionado por ela antes. De repente, na semana em que eu vou participar de uma premiação internacional, é algo que surge como um novo relato que ela deleta logo após dar tempo para Isso realmente é uma estratégia dela. como ela sempre faz. Ela sempre alegou que nós tivemos um relacionamento tóxico, mas agora, em 2024, ela me acusa de agressão sexual sem nenhum... É esquisito, né? Que passou 7 anos e isso nunca veio à pauta. em todos esses... É um pouco esquisito mesmo. que o timing ali é suspeito por parte da Sassá. Mas seria bom se ele tivesse mostrado pelo menos um outro exemplo aí de datas em que ela falou algo dele assim, que eram próximas a eventos importantes pra ele. Aí sim, ele provaria que a mina tá se aproveitando e usando disso pra ferrar ele. Mais exemplos ali deixariam o argumento dele mais sólido, já que é um detalhe super importante. Mas agora, vamos pra parte final desse ponto. Mesmo depois de 7 anos, ela continua controlando minha vida, me forçando a me humilhar publicamente e falar sobre o lado mais íntimo da minha vida, me fazendo expor minha sexualidade e o fato de que eu fui abusado quando criança, só pra poder comprovar que eu nunca faria algo terrível assim. Pra mim, esse é o limite. Sempre tive empatia e preocupação por ela, e ela nunca parou. Eu só quero poder viver minha vida em paz. Ele diz com todas as letras que ela tá fazendo ele expor a sexualidade dele e o fato dele ter sido abusado quando criança. Ele mesmo já tinha falado sobre a sexualidade. Nunca faria algo assim. Eu não quero ser chata e repetitiva aqui, mas isso não prova. Fora que colocar que precisou expor a sexualidade dele por causa disso,
é falso, né? Ele já tinha falado antes em alguns lugares sobre isso. Esse argumento de ser assexual e não poder cometer abuso é a mesma coisa que um homem hétero que abusou de outro homem alegar que não cometeu abuso porque ele não é gay, mas sim heterossexual. Isso não faz sentido, gente. Não prova nada. E apenas por curiosidade aqui, né? Já houveram outros casos em que pessoas alegaram ser assexuais pra se livrar de acusações graves de abusos. Não tô dizendo que é o caso aqui. Não acho que seja. Não acho que seja. O que eu tô dizendo... Não acho que seja, não. E ele está apresentando isso como uma forma de provar a sua inocência. E tal afirmação é totalmente contraproducente. Mas agora vamos para a parte final desse PDF, que ele dividiu entre o início do relacionamento e outras acusações, e depois acusações dela. Só ressaltando que eu não vou ler todos os pontos aqui, senão meu vídeo vai ficar gigantesco. Quem quiser, tem o vídeo do Ramsés e... Quem quiser, tem um vídeo da Alexia Reis, em que ela lê o documento inteiro. É um vídeo de, sei lá, 40 minutos. Em que ela lê o documento. Eu li o documento e assisti o vídeo dela. Mas, tipo assim, se vocês quiserem, vai lá. Vale a pena. Você pode ir lavar uma louça enquanto ela tá lendo o documento pra você. Você pode, sei lá, ir tomar um banho, tá ligado? Você pode ir limpar a sua casa. Você pode lavar um banheiro. Você pode fazer uma série de coisas. Vale dar uma ouvida como podcast no vídeo da Alexa. Do Michael, onde eles leram o relato todo, ou o próprio PDF aí do Selbit. Aqui eu só vou pegar os principais pontos em ordem, explicar o que ele disse e fazer minha crítica. Perfeito. Nesse trecho, o Selbit detalha o seu tumultuado relacionamento, marcado por traições e manipulações, embora com provas bem limitadas. Segundo ele conheceu Sassá num evento e se envolveu com ela, sabendo que ela estava em outro relacionamento. O que levou a uma situação... O Caba foi descoberto de corno, né? O jogador de LoL. Dessa situação, no texto, ele alega ter sido manipulado por ela, mesmo tendo ajudado a Sassá a escrever a mensagem para ela terminar com o namorado dela. Ironicamente, o Selbit, conhecido por suas habilidades analíticas, parece ter ignorado os sinais de alerta na sua própria vida amorosa, justificando as suas cagadolas com a inexperiência em relacionamentos. Posteriormente, mesmo após o término do namoro deles, né, ele disse pra Sassá que ainda a amava quando ela já estava em outra relação, minimizando a responsabilidade dele nisso. O Selbit também descreve as acusações da ex-namorada como distorcidas, ambíguas, por ela ter usado termos como abusador e agressor. E sinceramente, né, ser chamado de abusador e agressor não parece nada ambíguo pra mim. Já é um bom indício do que a pessoa está querendo dizer. Claro que precisaria, né, de mais detalhes, contexto, tipo de abuso ou agressão, frequência, gravidade e tudo mais pra gente saber do que se trata. Mas já dá pra ter uma ideia do que vem pela frente. Outro ponto importante de citar aqui é o caso do banheiro, que ambos mencionam de forma diferentes e a gente pode comparar aí as duas versões. Quando o Selbit rebate a... Não para puxar a minha própria sardinha, mas eu fiz um vídeo, tá aqui, vai ter em algum lugar da tela, tá? Eu fiz um vídeo que fala sobre memória. Né, e tem um documento do CAPS, eu vou citar ele brevemente aqui, em que ele fala que a memória é dividida em dois, a memória pessoal e a memória coletiva. A memória pessoal é da forma que nós lembramos os fatos que aconteceram com a gente. Eles não são necessariamente verídicos, porque a nossa cabeça não lembra tudo com perfeição. A nossa memória não é perfeita. Né? Então, a ideia disso aí é que tem a memória pessoal, e existe a memória coletiva. A memória coletiva são coisas que pessoas que cresceram, nasceram e viveram em um mesmo lugar, durante o mesmo período de tempo, têm em comum, sabe? De todo mundo lembrar que tem mais ou menos 30 anos, de sair da escola e assistir Dragon Ball. Sabe? Qualquer coisa assim. Ou assistir Dragon Ball antes de ir pra escola. São memórias que nós compartilhamos. Nenhuma dessas memórias é efetivamente verdade. Nenhuma dessas memórias é necessariamente verdade, né? Então é possível que cada um realmente lembre de um jeito diferente ou que um dos dois estejam mentindo. Mas tem um documento interessante e o link do vídeo, caso você queira ver. A acusação da Sassá de ter sido trancada no banheiro, o Selbit ataca um belo de um espantalho, discutindo uma acusação ligeiramente alterada aí pra facilitar pro lado dele. Eu lembro uma vez que... Tipo, ele sempre tinha surto de ciúmes, tá ligado? Às vezes ele pegava meu celular e começava a olhar tudo. E, tipo, qualquer pessoa que ele decidisse que ele tinha ciúmes, ele surtava. Eu lembro que teve mais de uma vez que, tipo, ele queria me quicar da casa dele. E daí eu me trancava no banheiro, chorando. Tava lá, trancado no banheiro, esperando ele parar de gritar. Ele batia na porta, tipo, não batia, empurrava a porta. Gritava. Eu lembro que teve mais de uma vez que, tipo, ele queria me quicar da casa dele. E daí eu me trancava no banheiro, chorando. Distorcendo o relato dela. Mais de uma vez que... Em outras coisas, ela disse que expulsei de casa, que ela foi trancada em um banheiro. Eu xingava e que eu joguei as coisas dela fora, é isso?
no apartamento. Esse é o relato que ela me transformou e eu ficava trancada no banheiro. É porque a chave do banheiro fica na parte de dentro. Seria impossível e lógico eu trancar uma pessoa por fora do banheiro enquanto eu estava tentando terminar com essa pessoa por ter me traído. E, tipo, ele queria me quicar. Ele batia na porta. Tipo, não batia, ele no banheiro chorando. Tipo, assim, Calma aí, deixa eu ver com atenção. eu lembro que teve mais de uma vez no celular que começava a olhar tudo. E, tipo, qualquer pessoa que ele decidisse que ele tinha ciúmes, ele surtava. Eu lembro que teve mais de uma vez que, tipo, ele queria me quicar da casa dele. E daí eu me trancava no banheiro chorando. Tipo. Eu me trancava no banheiro. Ele batia na porta. Tipo, não batia, ele empurrava a porta. Gritava. Eu lembro Não é eu fui trancada no banheiro, mas tudo bem. que eu tava no banheiro chorando. Tipo. Distorcendo o relato dela pra ficar mais favorável pra ele Sim. responder, né? Aí eu tô com a suave. Dúvida sobre a honestidade na narrativa. Ela não afirmou que eles viviam juntos. Em uma situação como essa aí, refutar um argumento espantalho é foda, né, gente? E também é complicado a forma como o Selbit descreve a reação da Sassá ao receber mensagem. Eu tenho uma opinião meio controversa quanto a isso. Eu não acho que o Selbit deveria ter feito um texto. Eu acho que o Selbit conseguiria expressar tudo isso melhor por vídeo. Grava um vídeo com esse roteiro, um vídeo de, sei lá, 1 hora que seja, falando de tudo, tá ligado? Em que a gente pudesse ver ele. O texto não passa a mesma coisa. A voz do autor, ela não tem o mesmo peso de você ver a cara da pessoa. Ela não tem o mesmo peso de você ouvir a voz da pessoa. Ela não tem o mesmo peso. E aí eu acho que o Selbit deveria sim ter feito isso em vídeo. Eu sei que seria muito mais difícil, talvez até emocionalmente impossível, né? Mas funcionaria melhor em vídeo, pelo que eu vejo e pelo que eu entendo, assim. De um ex-abusivo e como isso aí resultou num confronto físico e emocional entre eles. Ele descreve as ações de violência no relacionamento deles como algo, sei lá, resultante da inexperiência, que é uma justificativa bem bosta e bem insensível, né? Principalmente se considerando a idade que ele tem agora e o contexto social atual. O foda aqui não é Sim. nem saber quem que tá falando a verdade, porque ele tá pegando algo que ela falou, que é o relato dela, e distorcendo pra responder outra coisa. Em situações como essa, gente, não tem espaço pra isso. Ele tenta se retratar como uma vítima das circunstâncias infelizes de uma parceira manipuladora, mas a narrativa dele levanta dúvidas sobre a autopercepção dele e as Sim. escolhas que ele fazia. Apesar das alegações de manipulação para voltar ao relacionamento com a Sassá, a decisão do Selbit de reatar com ela, mesmo ciente dos antecedentes criminais de traição, reflete uma bela falta de julgamento da parte dele. Ele alega ter sido forçado a situações contra a vontade dele, mas omite uma análise crítica das suas próprias ações e o envolvimento rápido dele numa relação cheia de red flags desde o início. Sim. Isso aí, pessoal. Acusações desse tipo aí são muito graves. Portanto, em um relato de defesa contra uma acusação tão grave que vai alcançar milhões de visualizações, é bem complicado você afirmar aí categoricamente que vai provar a impossibilidade da Sim. acusação que foi feita contra você. Ainda mais... E aí, assim, tem outra coisa que me pega um pouco, é que no começo do documento o meu objetivo aqui não é... O meu objetivo aqui não é convencer ninguém, né, de algo desse tipo. A não ser, que é uma possibilidade, que ele tenha usado o posso provar não neste documento, o que me é um pouco estranho porque tá no documento, mas ele talvez tenha dito algo como posso provar no sentido jurídico, né, no sentido de lei, no sentido de... nessa linha, assim. Então, foi um erro de comunicação aí que pode acabar atrapalhando ele, sim. No fim das contas, o texto não apenas falha em provar, mas também confunde um público menos informado que vai ler esse relato e Sim. vai aceitar aí a versão dos fatos dele como uma verdade absoluta, coisa que não é, mas que merece todo o respeito. Claro, Assim como o relato da Sassá. Ninguém claro, deveria usar esses relatos para atacar qualquer uma das duas partes envolvidas. Não exatamente. cometam o mesmo erro que vocês fizeram ao comprar 100% a versão da Sassá lá em 2017, 18, 19, usando isso para atacar o Selbit. Não usem o relato do Selbit agora para atacar a Sassá. Esse é um assunto que vai ser resolvido judicialmente. Entre os dois, mano. São 7 anos de lavação de roupa pública aí que visivelmente não resolveram nada. Tava mais do que na hora de resolver isso na justiça, né? Se eu puder resumir a minha opinião aqui sobre esse caso, é que ambos eram muito novos e viveram um relacionamento tóxico e abusivo. Sim. E que por envolver pessoas públicas, tornou tudo muito mais complicado de se resolver. Eu não creio que nem o Selbit nem a Sassá sejam monstros ou demônios por causa disso. Mas e vocês? Qual a opinião de vocês sobre esse caso?
comentem aqui embaixo. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo. Ó, não vou comentar não, porque é ruim de digitar, mas eu vou bater um papo aqui com você, suave, caso você esteja vendo esse vídeo. Eu acho que sim, boa parte dos problemas foram pela idade dos dois. E aí junta não só a idade, mas duas pessoas que tinham uma relativa fama dentro do cenário, né? Dentro da internet. Então você junta todo o ego que vem à cabeça da pessoa e que sobe à cabeça da pessoa, até mesmo para pessoas mais velhas, e você bota junto todos os dramas da adolescência, você bota junto todas as dores da adolescência, você bota todas as complicações, né, de ser um jovem adulto ou, sei lá, um adulto de 18 anos, 17 anos, que seja. Então eu concordo que tem muita coisa aí que é pela inexperiência, até algumas coisas que você falou que não era, eu acho que podem sim ser colocadas nesse meio. E aí também eu vejo como não dá pra confiar em ninguém. A gente tem que ouvir o relato, prestar as nossas solidariedades, e é isso. A gente não tem que comprar o lado de ninguém, a gente não tem que acreditar na história de ninguém, tá ligado? A gente não pode comprar essa briga. Na época, eu falei isso no meu outro vídeo, mas eu vou repetir, na época a gente confiou 100% no lado da Sasha, atacou o Selbit, eu não ataquei, mas enfim, E aí agora a galera pegou o lado do Selbit e tá atacando a Sasha. No fim do dia é a história se repetindo e sendo cíclica. Tem uma coisa que eu vou indicar a vocês a lerem um pouco sobre, estudarem um pouco sobre, que é o ciclo da violência. E ele é algo que vale sim uma atenção, e isso serve tanto pro Selbit quanto pra Sasha. Essas são as minhas opiniões sobre, assim. Eram muito jovens, com dinheiro, com fama, subiu a cabeça, deu merda, tá ligado? É uma história tão velha quanto o tempo nesse aspecto. Mas, se você viu até aqui, lembra de deixar um likezinho aí, mano. Se inscreve, me dá uma puta de uma força, tá ligado? Ajuda pra caralho e é isso.